somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim. E faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós comunica, Redentor anuncia a mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. E cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para comunicar. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Nós.
é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao contemplar a rude cruz em que meu Cristo se entregou, toda a riqueza que dei valor eu abandono em contrição. Vejo sua fronte, seus pés e mãos sangram do amor pelo qual morreu. Mesclam-se dor e compaixão com os espinhos que sofreu. A verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça Somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados
pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós, é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim e faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós Comunica, Redentor anuncia a mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. Cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre o Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Bom dia, é com grande prazer, alegria, um privilégio, mais uma vez podemos nos encontrar, ainda aqui virtualmente, para celebrarmos culto ao Senhor. Neste domingo, domingo que é um dia que nós separamos para santificamos, para adorar, para ouvir a palavra, para ter comunhão, como igreja de Cristo que nós somos. Essa comunhão ela é ainda parcial, mas nós mesmo assim sabemos nos envolvidos pelo mesmo Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E com a promessa de que Jesus mesmo diz, de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. E o nosso encontro se dá em nome deste Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudá-los neste culto com a palavra do apóstolo Paulo na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios. E ele escreve já no capítulo 3, verso 3, dizendo a respeito desta igreja: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A igreja como tal torna-se o evangelho que as pessoas leem, torna-se a carta de Cristo. O Cristo vivo, ele se espelha na vida, na nossa vida, porque ele habita o nosso coração. Um pouco adiante, no capítulo 4, Paulo vai falar, e a gente vai tratar disso um pouco na pregação. Paulo vai dizer a respeito da glória de Deus, do Espírito de Deus que vem habitar o nosso coração por meio da fé em Jesus. E ele fala então no capítulo 4, dizer que esse tesouro precioso da glória de Cristo em nossos corações está como que em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Mesmo sendo frágeis, como vasos de barro, em nosso coração habita o glorioso Senhor.
Também a Ele clamamos que nos abençoe nesse tempo de culto, abençoe a sua palavra entre nós, nos dê alegria no louvor, na adoração e nos ajude a compreender a sua palavra e nos desafie a servi-lo na nova semana que está aí diante de nós. Convido assim para uma palavra de oração. Querido e amado Senhor, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para celebrar culto, certos da Tua presença entre nós, em nossos corações, em nossas casas, junto às nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque acessamos esse tempo e esse espaço, porque o Teu amor nos constrange, porque há um clamor, uma sede colocada em nosso coração, por comunhão com a Tua igreja, com o Senhor. E assim, Senhor, vem nos abençoar, vem nos edificar, vem trabalhar em nosso coração com toda a liberdade, transformando-nos à semelhança do Teu amado Filho Jesus, para que também nós, Senhor, sejamos cartas vivas na sociedade na qual estamos inseridos, nessa cidade, para que pessoas, olhando para o nosso viver, vejam o reflexo de Cristo, vejam o resultado de uma vida transformada pela presente e atuante presença do Senhor em nosso coração. Confiamos a Ti esse tempo diante de nós e desde já agradecemos por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Há um salmo que certamente você já ouviu ele alguma vez. É o Salmo 133 que diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, em comunhão. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. E aí dá até uma dor no coração, porque há uma grande expectativa em a gente se rever, celebrar culto em comunhão, juntamente com os irmãos. Há uma boa notícia para você. Nós queremos retomar nossos cultos presenciais a partir agora, do dia 7 de março, e dentro dos protocolos absolutamente necessários. Todo cuidado será tomado. Nós também queremos desafiar você, quem sabe se você tem clareza quanto a isso. Olha, eu preciso ainda me resguardar, faço parte do grupo de risco. Sinta-se bem em ficar em casa também. Nós iremos transmitir os cultos ao vivo. Você terá acesso ao culto no mesmo horário, no mesmo instante, ao vivo, aí em sua casa. Mas também aqueles que têm a liberdade de chegar, sejam bem-vindos. Queremos acolhê-los, celebrar ao Senhor a partir de março. Cantamos Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua
tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós queremos ter um tempo de confissão, um tempo de entregar nossa alma ao Criador, de reconhecer que diante da presença dele nada somos, diante da santidade que nele há, nós trememos. Senhor Jesus, nós queremos entregar tudo que somos, como um vaso pronto para ser quebrado, com a certeza de que vai ser refeito na mão graciosa do Senhor. Que nós possamos lembrar aos poucos das coisas ruins, das coisas que nos afastam de Ti, que nós possamos entregar e admitir elas diante de Ti. E ao fazer isso, nós reconhecemos a Sua soberania sobre a nossa vida. Nós entregamos o controle da nossa vida. Nós oramos para que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, invada o nosso coração e aos poucos vá nos ajudando a reconhecer a humanidade que há em nós, ajudando a reconhecer quão distantes estamos de Ti. E que a partir de hoje nós também, consolados por esse Espírito, possamos ser motivados a engajar-nos na missão, a andar contigo, a sermos filhos Teus. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado porque podemos reconhecer quem nós somos diante de Ti e porque o Senhor nos perdoa. Dá-nos a graça de recomeçar mais uma vez, por Sua misericórdia, Pai. É isso que clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tanto tempo a estrada seca, tanta dor no coração, tantos anos no deserto, sem compasso ou direção. No silêncio calejado, busco ainda um sussurrar, água doce pra minha alma, norte pro meu caminhar. É Tua
chama, e tua voz me chama, lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminho. Tua palavra aquece o meu coração. Cada tropeço meu desabrocha em graça. Renova o caminho, muda a direção. Minhas forças se desbotam, paraliso o medo, a dor. Tua voz é um oásis, teu toque consolador. As feridas desta estrada suportaste em meu lugar, carregando nossos males, teu castigo trouxe paz e tua voz me chama, é tua voz que chama, lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminho. Tua palavra aquece o meu coração. Cada tropeço meu desabrocha em graça. Renova o caminho, muda a direção. E é a luz da tua palavra que ilumina cada canto de minha alma. Teu Espírito sopra nos vazios em que eu me escondi. E é a luz da tua palavra que ilumina cada canto de minha alma. Teu Espírito sopra nos vazios em que eu me escondi, e tua voz me chama, é tua voz que chama, lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminho. Tua palavra aquece o meu coração. Cada tropeço meu desabrocha em graça. Renova o caminho, muda a direção. Quero compartilhar com vocês hoje a respeito daquilo que já foi mencionado aqui na carta de Paulo, falando de vasos de barro.
Acolher a Jesus por fé em nossa vida, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, insere em nosso coração não só o desejo de adorá-lo, mas também o desejo de servi-lo. A partir desse momento, desejamos ser usados pelo Senhor, seja lá para o que for. Costumávamos cantar um hino que particularmente eu gosto, Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que, enfim, tua vontade se cumpra em mim. Há um hino muito semelhante em termos do conteúdo, que diz também, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como é bom cantar isso, mas já pensaram nas implicações desse canto? Porque na verdade é uma oração. Pensaram nas implicações do que a gente pede ao cantar isso? Na Bíblia nós encontramos muitas vezes a metáfora do vaso de barro, sendo aplicado à vida das pessoas que andam com Deus, ao próprio povo de Deus de modo geral. Lembro de ter pregado sobre Jeremias 18, quando Deus pede a esse seu profeta que vá até a casa do oleiro para lhe ensinar uma importante lição a esse respeito. E a lição é simples, é direta, é palpável, é visível. Depois de observar o oleiro manipulando o barro, Jeremias recebe a mensagem e ele mesmo diz, então o Senhor me deu essa mensagem, dizendo, ó Israel, ó meu povo, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos, diz o Senhor. E lembre-se, é a gente que se colocou nas mãos de Deus. Ele estende amorosamente suas mãos em nossa direção em Cristo Jesus. E o convite está em aberto. E nós, confiadamente, em fé, nos depositamos em suas mãos. Um vaso, ele não nasce pronto. Ele precisa ser moldado. Muitas vezes ele se quebra nesse processo e ele é refeito até ser útil para os propósitos do Senhor. E Deus é um oleiro extremamente paciente e persistente. E Ele não desiste da gente, ainda bem. Todos os grandes vasos usados por Deus foram um dia, dá para dizer, vasos ordinários, comuns. Como conhecemos muito o final da história de todas essas grandes personagens bíblicas que Deus moldou e usou nos seus propósitos, nós esquecemos facilmente a trajetória que levou essas pessoas ao ponto que Deus queria e pôde usá-los e os usou. A gente olha para um Moisés, por exemplo, e vemos apenas seus grandes feitos. Esquecemos da forma como Deus moldou este homem para poder usá-lo adequadamente. E foram muitos anos. Foram os 40 anos finais da vida de Moisés que Deus o usou poderosamente. Passaram-se 80 anos Deus trabalhando na vida e no coração deste homem. Nós olhamos para um Davi, um Paulo, um Pedro, e é a mesma coisa. Eu gostaria de me deter um pouco mais na vida de Pedro, não só por sua importante liderança no contexto da igreja cristã primitiva, mas por ser bem perceptível na vida de Pedro a diferença que Jesus fez na vida deste homem. Pedro é, sem sombra de dúvida, um dos principais líderes no grupo dos 12 e na vida da igreja primitiva.
Foi dele a primeira pregação, logo após o Pentecostes, aliás, no dia de Pentecostes. Este grupo de crentes no Senhor, seguidores de Cristo, reunidos, que foram cheios do Espírito Santo e cantavam de alegria, falavam em línguas e o povo estranhando e comentando que eles estão bêbados. Pedro reage a estes comentários e anuncia o Evangelho, falando do que está acontecendo, que está se cumprindo a promessa que Deus havia feito por meio do profeta Joel. E a partir dessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas entregaram sua vida a Jesus, diz Atos. Ele também foi o primeiro, Pedro, foi o primeiro a ser usado pelo Senhor na cura do coxo, daquele aleijado, junto à porta do templo. E com isto, como ele era uma pessoa conhecida, aquele aleijado, sempre ali pedindo esmolas, quando o viram entrando pelo templo, saltitante e alegre, louvando a Deus, uma multidão se reuniu em torno de Pedro e João, e Pedro tomou a palavra e pregou ousadamente o Evangelho. E Atos nos informa, capítulo 4, verso 4, que o número de homens que creram era perto de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Podemos dizer, portanto, que Pedro foi um vaso, um instrumento usado pelo Senhor para fazer nascer a sua igreja. Pedro também foi o pioneiro na missão transcultural, por assim dizer, na missão entre os gentios, fora do ambiente judaico. E para isso Deus teve que trabalhar seriamente, profundamente no coração de Pedro, porque senão Pedro não iria à casa de Cornélio. Essa história está lá em Atos 10. Ele teve aquela visão daquele lençol com os animais impuros que deveria matar e comer, e Pedro se nega a fazer porque ele jamais faria uma coisa que era contra a lei, assim como ele jamais visitaria um gentio, Cornélio, um centurião romano, se Deus não tivesse mudado o coração e a perspectiva, a visão de Pedro. Este é o Pedro que conhecemos e gostamos de lembrar e ter como referência até. Mas quem lembra de como Pedro era antes de conhecer Jesus ou logo após o seu encontro com Cristo? Lembram do seu primeiro encontro com Cristo? Foi um encontro extremamente insignificante, vamos dizer assim. Não foi um encontro dramático, espetacular, nenhuma luz vinda do céu brilhou ao redor de Pedro, como aconteceu com Paulo quando estava a caminho de Damasco. Nenhum fenômeno sobrenatural, nada. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 seguintes, nos narra essa história e diz que André, o irmão de Simão, como ele era conhecido, como era o nome dele, antes de Jesus chamá-lo de Pedro, André era um dos discípulos de João Batista. E foi quando João viu Jesus passando na área, ele disse para os seus discípulos, João disse aos seus discípulos, vejam, ali está o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus do qual estou falando. E ao dizer isso, imediatamente 2 deles, André entre eles, mais um, seguiram a Jesus. E, na verdade, passaram o restante daquele dia com o Mestre. Depois daquele final de tarde, porque isso aconteceu lá pelas 4 horas da tarde, a primeira pessoa que André encontrou foi o seu irmão, Simão. E disse para ele, achamos o Messias, achamos o Cristo. Então, André levou o seu irmão Simão até Jesus. João 1,42. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele ficou tão empolgado em conhecer o Cristo de Deus, conhecer o Messias de Deus, ao encontrar o seu irmão Simão, a primeira coisa levou-o até Jesus. E é assim que o evangelista João relata esse primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas. Em aramaico, traduzido é Pedro, em Petra, né, do grego,
Pedro, pedra, rocha. E assim termina a história do primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Jesus olha para Simão, sabe quem ele é, conhece sua realidade, conhece o seu perfil, sua personalidade, conhece seu passado, seu presente, mas também já vê o seu futuro. Tu serás chamado Cefas, pedra, Pedro. Só isso. Nada de espetacular, nada de extraordinário. Não é muita coisa para iniciar uma caminhada com Cristo, não é? Talvez gostaríamos de ter maiores garantias, promessas incontestáveis. Mas a partir daquele dia, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. O Senhor Jesus começou a trabalhar na sua vida. À medida que o tempo passava, o coração de Pedro foi sendo transformado, foi se enchendo de amor pelo seu Senhor. Olhando para trás, como foi o seu começo de caminhada com Cristo? Talvez começou lá na escola dominical, no ensino confirmatório, talvez começou na juventude, talvez muito mais tarde. Você se lembra do dia e do momento, quem sabe, em que você rendeu sua vida a Cristo e disse: Senhor, eu compreendo o que Tu fizeste por mim. A Tua morte na cruz, eu deveria estar lá. Recebe-me, acolhe-me, perdoa-me. Houve um momento em que você respondeu afirmativamente ao Evangelho de Jesus. Falando por assim dizer, do meu momento, da minha conversão, se dá para dizer, não foi nada espetacular. Confesso que muitas vezes até desejei experiências extraordinárias, talvez para garantia minha. Nossa, foi naquele dia, foi extraordinário, luzes brilharam. Mas não foi assim. Aprendi a confiar no Senhor e a amá-lo independentemente de tudo isso. Olhando para trás, eu não tinha a mínima ideia do que Jesus iria fazer com a minha vida. Eu conheci Jesus pelo testemunho dos meus pais, desde a escola dominical. Conheci esse mestre querido, aprendi a amá-lo, porque ele me amou primeiro. Meus sonhos, meus planos e projetos passavam muito longe disso que sou hoje. De uma coisa eu tinha certeza, eu queria servir ao Senhor e fazer isso com todo o meu ser. E sou grato a Deus por tudo que Ele já fez em minha vida, capacitando-me com dons, talentos, para servi-lo da melhor forma possível, dentro dos seus propósitos. Sou grato pela sua extraordinária paciência para comigo. O Senhor é longânimo, muito paciente. Bem, talvez você diga, mas Deus não me deu nenhum ministério pastoral. Não tenho nenhuma história fantástica de conversão para contar às pessoas a respeito do que também Jesus fez na minha vida. Antes eu era bandido, criminoso, adúltero, e agora toda a minha vida de fé foi simples. Nada de extraordinário aconteceu, talvez você reflita assim. Mas ouça bem o que eu vou te dizer. Nosso Senhor tem prazer em realizar coisas extraordinárias através de pessoas ordinárias, simples, como você e eu. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 e seguintes, Paulo escreve o que eu compartilho com vocês. Diz ele: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos aos olhos do mundo, quando foram chamados a andar com Cristo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura
para envergonhar os sábios. Assim como Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vejam, não é privilégio nosso podermos crer em Cristo, é graça de Deus. Nosso Deus é especialista nisso, usar vasos frágeis, vasos fragilizados, como nossas vidas, e fazer grandes coisas através delas. Não importa se sua vida com Cristo iniciou de forma simples, sem experiências mirabolantes, como foi com Pedro. Se você for fiel no pouco, nas pequenas coisas, Ele confiará a você coisas cada vez maiores. O monte da transfiguração para o qual Pedro foi convidado, Pedro, Tiago e João subiram o monte com Jesus, onde ele foi transfigurado diante dos seus olhos. Esse momento tão especial não está no início do ministério de Pedro. Nem a visão do lençol descendo com os animais impuros, que eu mencionei já antes, em Atos 10, não está no início do ministério de Pedro. Aí sim encontramos um Pedro, depois que ouve a voz do Espírito com extrema naturalidade. O nosso Deus é o mesmo de Pedro. E o Senhor continua querendo fazer grandes coisas através de nós também. Pois somos obra-prima de Deus, diz Paulo em Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus a fim de realizarmos as boas obras que Ele, Deus mesmo, de antemão preparou, planejou para nós. Portanto, seja fiel nas pequenas coisas. E o Senhor poderá usá-lo para fazer coisas maravilhosas através de você. Pois as suas obras são maravilhosas. Tudo que é feito para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, é maravilhoso. É um privilégio poder participar dessas obras. A primeira coisa que Jesus fez na vida de Pedro foi mudar o nome dele. Voltando lá a João 1, verso 42, olhando Jesus para ele, para Simão, disse: Tu és Simão, o filho de João, Bar-Jonas, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa cana, junco, bambu, caniço. Pedro significa pedra, rocha. É claro que Jesus não mudou o nome de Pedro só porque não gostava de Simão. Os nomes estavam muito associados com a vida, com a personalidade da pessoa. Pedro era instável, vacilante, inseguro, e a gente vê isso no ministério, no começo do seguimento de Jesus. Jesus iria transformá-lo numa pessoa digna de confiança, forte, sustentáculo para outros. Num diálogo com os seus discípulos, Jesus perguntou para eles em Mateus 16, verso 13 e seguintes: quem é que as pessoas dizem que o Filho do Homem é, ou quem eu sou? Jesus fala dele como Filho do Homem. E eles responderam: bom, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros também dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda acham que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus especificamente se volta para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Não o chama de Pedro. Foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só essa verdade. Agora eu lhe digo, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte e do inferno não a conquistarão. Como vemos, Jesus tinha grandes planos para a vida de Pedro. Num dos últimos encontros que Jesus teve com Pedro, Jesus lhe perguntou diretamente, e fez essa pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele respondeu isso 3 vezes. E Jesus as 3 vezes disse para ele: então, Pedro, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Pedro não fez a transição de Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, para Pedro de um dia para o outro. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, Pedro. Não só porque mudou o nome, mas a vida dele seria transformada. O Deus do impossível é que faz isso. Ele olha para um Abrão sem filhos e o chama de Abraão, pai de nações. Deus escolhe um insignificante pastor de ovelhas, Davi, em detrimento de seus irmãos maiores, com maior porte, é o último da fila e o transforma em rei de Israel. Meu amado irmão, minha querida irmã, você está insatisfeito, talvez descontente com a sua natureza, seu perfil? Você anda cabisbaixo, abatido, desanimado, com sua vida de fé, achando que Deus nunca irá usar você? Especialmente talvez nesse tempo de pandemia, que você não sabe o que fazer, como servir. Talvez as críticas dos outros tenham causado grandes danos em você. Afetou sua autoestima. Levante-se, olhe para o alto. O Senhor não depende de nós para completar sua obra, mas Ele quer nos usar. E Ele é muito paciente. Lembre-se, Deus olha para nós através de Jesus. Assim, Ele já nos vê naquilo que Ele quer nos transformar. Ele já vê o produto final pronto. Por isso, independente do nosso mérito, Ele já nos confiou o Seu Santo Espírito, que habita o coração de todo aquele que crê. E com Ele nos concedeu dons e nos deu uma missão, obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam que Pedro ainda não tinha a menor ideia da implicação disso tudo. Pedro também não rejeitou o projeto de Cristo para a sua vida. Ah, Senhor, desista dessa ideia, afinal eu não sou nada disso. Pedro, não tem nada a ver comigo. Pedro, pedra, rocha, isso não me representa. Na verdade, eu sou o contrário disso. Eu sou sim instável. Eu sou um fraco. Eu acho que o Senhor deveria escolher outro. Se Pedro tivesse dito isso, Jesus certamente lhe diria: nada disso, meu filho. Eu já vejo você como meu amado servo, a quem confiarei uma obra maravilhosa. Eu sei que você ainda parece uma pedra bruta, mas eu vou lapidá-lo e transformá-lo numa pedra preciosa. Para isso, preciso que você permita que eu trabalhe em sua vida. Só isso. Agora você é um monte de barro.
mas eu quero transformá-lo num lindo vaso que honra, glorifica o Senhor. Você deseja isso? Você está disposto a se entregar, a se render com tal confiança e intensidade nas mãos do oleiro? Sim, ele vai apertar aqui e ali, talvez doa, talvez sofra, talvez você se sinta muitas vezes abatido, mas deixe o Senhor trabalhar em seu coração, deixe o Senhor mexer na sua vida. O resultado será positivo, não ruína, não desgraça. Lembre-se, nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder para transformar sua vida completamente. Mas Ele precisa e espera pela sua autorização. O Senhor não desistiu de você. Ele nunca desistirá de você. Renda sua vida a Ele. Consagre-a novamente ao Senhor, para que Ele possa trabalhar em você. E que a nossa oração de fato seja, como cantamos, como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra, transforma, até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Amém. Que assim seja. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser vaso novo. Eu quero ser novamente. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bem, chegamos ao final de mais um culto e queremos também, ao encerrarmos, buscar o Senhor ainda em oração, render nossas vidas a Ele, confiar essa nova semana, nossas vidas ao seu cuidado e clamar que o Senhor também guarde, cuide, dirija, oriente a cada um de nós naquilo que Ele tem nos chamado para servi-lo ali onde Ele nos colocou. Convido para uma palavra de oração. Querido e amado Senhor, obrigado, de todo o coração te agradecemos pela tua preciosa palavra. Obrigado que tu tens cuidado de nós. Obrigado pelo privilégio de que o Senhor opera transformação, vida nova em nossos corações.
Senhor, nós rendemos nossa vida a Ti de forma renovada aqui nesta manhã, com este clamor. Faz de mim um vaso novo. Quebra, transforma tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é contrário à tua perspectiva e propósito. Faz de nós um vaso novo, o qual acolhe, no qual está a tua glória, teu Espírito Santo, um vaso que testemunhe da beleza, da novidade de vida em Cristo, pessoas dispostas a servir, custe o que custar. Dá-nos a disposição e ouvidos atentos, olhos abertos para a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Faze-nos instrumentos teus para trazer bênção à vida daqueles que estão sem esperança, sem perspectiva de vida. Senhor, nós queremos também interceder e clamar por todos aqueles que estão adoecidos, doentes, no fundo de uma cama, lutando pela vida, com a vida. Senhor, que Tua presença ali seja marcante, salvadora, curadora, dentro do Teu propósito e soberana vontade. Senhor, nós, como já orado, queremos também nessa nova semana ser cartas vivas de Cristo. Tira de nós qualquer medo, receio de anunciarmos com clareza e com testemunha de vida o senhorio de Cristo, a salvação em Jesus, esse evangelho maravilhoso que é poder de Deus para salvar e transformar vidas. O Senhor continua nos dando sabedoria do alto, discernimento em cada decisão, em cada atitude, para que em todas as áreas do nosso viver o Senhor seja glorificado e honrado. E tudo mais, Pai querido, queremos colocar em Tuas mãos, orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua paz. E depois na paz do Senhor, e os sirvam com alegria e gratidão em seus corações. Amém.